Nem toda radiação é visível, mas os riscos podem estar mais perto do que a gente imagina. O acidente com o Césio 137 marcou o Brasil e voltou ao debate com a série da Netflix. Mas afinal, o que ali é real e o que é ficção? Ainda mais importante, nós vamos saber no episódio de hoje. Será que nós estamos expostos a esses mesmos riscos no dia a dia? O podcast Unifip conversa com profissionais de radiologia que explicam a verdade, desmistificam cenas da série e alertam sobre os riscos da radiação. Nesse episódio, para tratar de todos esses assuntos, eu recebo aqui o coordenador do curso de radiologia do Unifip, o professor Bruno Leite. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, prazer mais uma vez aí agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre um tema extremamente importante e atual, né? Aconteceu aí um tempo atrás, mas que não deixa de ser atual devido a a série da Netflix agora, que veio à tona outros fatos que ninguém ainda até então sabia, né? Também está aqui comigo a professora Lídia, que também é do curso de radiologia. Tudo bom, Lídia? Olá, tudo bom? Agradecer pelo convite, mas reforçar, né, que no curso de radiologia a gente costuma trabalhar esse acidente semestralmente, não é nem anualmente, é semestralmente, apesar dele ter acontecido lá em 87, mas a gente trabalha ele semestralmente com os alunos que estão entrando para eles terem ideia do que eles vão vivenciar no curso, para que eles tenham também aquela responsabilidade quanto ao uso de radiação. Então, quer dizer, o assunto voltou à tona agora para a gente, né, assim, para o grande público, digamos assim. Isso. Mas os estudantes já veem isso com todo frequência. Semestre. Sim, Todo sim. semestre. Todo semestre. Então, vamos explicar para quem ainda não viu a série, né? Tem uma série agora na Netflix chamada Césio 137 que fala sobre esse acidente que aconteceu aqui no Brasil. Quem é que vai me contar um pouquinho dessa história? Posso iniciar? Passa a bola. Na verdade, a série, né, o nome dela, né, que a Netflix utilizou foi Emergência Radioativa, né, justamente porque o acidente, a gente costuma sempre diferenciar o que é acidente do que incidente. O incidente ele é menos agressivo, o acidente ele já caracteriza por ter vítimas, por ter óbitos, né, por ser um acidente de grande proporção. Então, a série Emergência Radioativa, de fato, ela traz a história do Césio 137, no acidente que aconteceu na cidade de Goiânia, em Goiás, em 1987. Tinha 5 anos, né? Tinha 5 aninhos, nem lembro, né, na verdade, o que aconteceu. Mas a história, né, os fatos, elas vieram com mais força à tona agora por conta justamente da série. E eu não sei se a gente já pode começar a falar sobre o acidente, mas eu acho que é isso. Né? Eu quero saber um pouquinho dessa história, né? Por que marcou tanto o país? Isso, vamos lá. Um ano antes, né, em 1986, já tinha acontecido um acidente de grande proporção. Eu ia perguntar se tinha sido o primeiro. A nível mundial, não foi o primeiro. Mas a nível mundial... Foi o primeiro no Brasil, talvez. No Brasil, sim. Perfeito. Então, mas Chernobyl já tinha... Chernobyl, né, no caso do acidente em Chernobyl, na Ucrânia, onde houve um vazamento, né, de elementos radioativos numa explosão da usina nuclear, que também não deixou de vir à tona agora também por conta da guerra, né? Então, até então não se tinha ainda uma noção do que era um acidente. É longe, né, da gente... Nós e aqui no Brasil... o detalhe, exatamente, mas o detalhe é que o Chernobyl foi um acidente industrial. Esse não. Esse foi um acidente que ocorreu a nível popular. Tá? Isso. A sociedade. Não foi numa indústria. Não foi numa indústria radioativa. Numa usina nuclear, usina radioativa. Exato. E isso fez toda a diferença.
Exato. Então, era algo longe do Brasil, né? Era algo que ninguém imaginava, porque nós não tínhamos usinas nucleares com grande proporção como tinha na época lá, lá em Chernobyl. E aí, esse acidente ele é considerado hoje o maior acidente urbano do mundo. Né? Então, ele foi estudado por diversos pesquisadores cientistas a nível nacional, internacional, da Agência Internacional de Energia Atômica, né? E ele começou com um acidente, na verdade, com um descuido, né? De uma clínica, dos responsáveis de uma clínica de radioterapia. Aí a gente já está falando num acidente que, teoricamente, ele poderia ser um acidente pequeno, porque a gente está tratando de uma clínica e não de uma usina nuclear, mas que, de certa forma, os cuidados que tinham com essa clínica, na questão do descomissionamento do elemento radioativo, da desativação do aparelho, da própria clínica, todos os cuidados não foram tomados. E com isso, aconteceu o que aconteceu, né? Esse grande acidente, em grande proporção, e pasmem, com 126 gramas de césio. E esses 126 gramas de césio provocou uma devastação gigantesca, né? A nível de comunidade e sociedade lá em Goiânia, né? Onde tivemos inicialmente 4 vítimas e logo 4 vítimas fatais. Isso, e logo em seguida de milhares de outras vítimas que se contaminaram ou que foram expostas, né, à radiação, que são coisas diferentes. Contaminação e radiação são coisas totalmente diferentes, né? Então, esses eventos que aconteceram, isso fez com que a gente tivesse um evento marcante, né, vamos dizer assim, no que diz respeito à radiologia, que hoje ainda é um motivo, né, Mivan e Lídia, da comunidade, da sociedade ainda se assustar um pouco sobre a radiologia, porque ligam muito a radiologia, né, a explosão radioativa, a contaminação, ao câncer, e não é bem isso. Pelo que a gente vê ali na série, né? Ela retrata bem o que aconteceu naquela época. Bem, ela retrata o que aconteceu, mas como toda parte audiovisual... Tem exageros, tem um pouco de exagero, porque como toda parte audiovisual, seja de filme, seja de série, eles precisam prender o público de alguma forma, né? Tem um gatilho tem que ter o gatilho para poder atenção. chamar a atenção do público. Então, em alguns momentos, eles conseguem fazer isso de forma exagerada, mas é real. Tudo que foi dito ali, tudo que foi explanado pela série é real. Mesmo com esses pequenos exageros impactantes para chamar a atenção do público, mas é real aquela série de forma como um todo. E tem um filme também que retrata o Césio 137, e a série ela é mais impactante porque ela é moderna. Ela traz traços modernos. Mas o filme, que é mais antigo, ele retrata fielmente o que aconteceu e de forma, vamos dizer assim, não tão moderna quanto agora, mas tudo o que aconteceu foi real. Em algumas cenas que eu assisti, né, que eu acompanhei, nós temos... eu vi cenas do pessoal abrindo... É como se fosse uma cápsula grande, assim. Vou chamar de cápsula, não sei Foram os nome, curiosos, né? Que encontraram, eles tentando abrir, e aí lá tem uma substância luminosa. Isso. E eu vi que uns levaram pra cá, pelo menos nas cenas da série, né? Sim, e não necessariamente isso aconteceu desse jeito. Levaram pra casa, mostrou brincou com a filha na mesa, depois a filha comeu naquela mesa, depois jogou pelo lixo, pelo esgoto, na verdade, contaminou um rio. Então, foram situações em cadeia que culminaram nesse... Perfeito. Todos esses eventos, de fato, aconteceram. Né? Eles foram realmente praticados por pessoas Do nada, eu contando a série aqui. Mas assim... Faz parte. Mas quem não assistiu, vai lá e assiste. Só contei, é esse é o primeiro episódio. Exato. Então, de fato, todos esses eventos, eles realmente aconteceram.
né? A questão dos trabalhadores do ferro velho irem lá, abrirem a cápsula que continha o césio. Eles, na verdade, assim, não tinham informação do que era aquilo ali, né? Então, aí entra a falta da disseminação da informação para a comunidade. E é isso que a gente está fazendo aqui. Porque a educação em saúde e biossegurança, elas precisam dar juntas. Exato. Tá? Então, a educação em saúde e biossegurança é informação. Exato. E, assim, de fato, esse primeiro evento, ele desencadeou diversos outros eventos. Foi uma reação em cascata, né, em cadeia, porque uma vez a fonte, ela aberta, né, e como era um pó e que se diluía muito rápido, Mivan, né, então, assim, é a mesma coisa que eu estar aqui com o perfume na mão e, de repente, pegar na tua mão, pegar na de Lídia, e isso aí vai se propagando para as outras áreas, aumentando assim o nível tanto de contaminação como o nível também de exposição. Então, olha o desafio que foi, né, para o pessoal da vigilância sanitária, que quem recebeu primeiro, né, essa fonte radioativa que já estava violado, vamos dizer assim. Na verdade, foi a mãe da Lady, que quando a Lady adoeceu de forma muito grave, né? Ela pegou a cápsula e levou porque ela viu que muitas pessoas estavam adoecendo por conta do contato. Só que a radiação, aquela luz, aquele produto luminoso que está lá aquilo ali, ele está retratando o visível. Só que a radiação ela é mais invisível que visível. Isso. E é isso que complica e traz toda aquela parte dos sintomas de náuseas, de vômitos, de dores, e que as pessoas foram adoecendo com um pouquíssimo tempo, mas não foi, vamos dizer assim, foi a quantidade, foi o volume de radiação, né? A exposição muito grave que eles tiveram. Então, essa exposição ao produto de forma, assim, frequente. Lady, por exemplo, ela não teve contato só com a pele, ela ingeriu. Porque ela foi se alimentar, ela pegou no ovo e engoliu o ovo. Então, foi imediata a reação dela, diferentemente dos outros que foram acontecendo com o tempo. Inclusive, hoje tem uma associação lá em Goiânia dessas pessoas que foram contaminadas. Infelizmente, elas não têm a assistência como elas deveriam ter, a assistência devida. Mas isso é o retrato vivo do que traz a série. Exatamente. E aí, entra algumas questões até no que diz respeito a questões sociais, né? De responsabilidade social mesmo, no que diz respeito a essas vítimas. Então, elas, como a professora Lídia falou, chegou uma época, Mivan, de até 2, 3 anos atrás, que elas recebiam um salário mínimo, como aproximadamente um salário mínimo, como ajuda de custo para comprar medicação. Então, são pessoas que estão doentes, e são pessoas que foram acometidas pelo câncer, são pessoas que são vítimas do Césio 187. E são pessoas que ainda hoje elas são discriminadas pela sociedade. Esse é o principal fator, o fator mental. Porque elas, além de sofrerem com as patologias que adquiriram devido ao contato com a radiação, elas também sofrem a discriminação, e essa discriminação se transforma em um problema de saúde mental. Exato. Então, quando o Bruno fala a sociedade, quando eu falo da questão social, ele está falando do todo. Eles hoje, e a série retrata isso quando eles dizem que se aproximam de mercados, de bares, e as pessoas saem. Entendeu? E as pessoas não têm um mínimo de discrição ao falar isso. Elas simplesmente discriminam mesmo. E é interessante só pontuar para quem está acompanhando, foi uma situação, um acidente que aconteceu lá em 1987, mas que ainda hoje as consequências elas estão aí. Exato. Tanto na cidade, no ambiente, mas nas pessoas, nas famílias que descendem dessas pessoas, né, que foram vítimas. O que esses descendentes, digamos assim, desse acidente, eles têm em relação à saúde, a que eles são acometidos? Você fala da questão das patologias? Das patologias, né, das vítimas do Césio, né? Mivan, a gente tem diversas. Entra a questão
psicológica, que eu acho que é um dos maiores traumas que essas pessoas têm hoje, né, que realmente são vítimas. E aí, quando eu falo questão de psicológico, Mivan, é que imagina você ter sua casa totalmente invadida, né, por pessoas desconhecidas para retirar tudo que era de objeto e ser depositada debaixo da terra e essas pessoas não terem mais contato com absolutamente nada. Nenhuma roupa, nenhum relógio, nem nada, porque eram objetos, ainda são objetos e estão contaminados. Devido ao tempo de meia-vida do Césio, só daqui a 10 tempos de meia-vida, que é mais ou menos 300 anos, é que esse material vai... tempo? Pois é que esse material vai poder ser retirado. Mas assim, são pessoas que hoje têm problemas de ordem cancerígena, pessoas que têm câncer, pessoas que não mais nasceram cabelo, né? Pessoas que perderam membros, né? Perderam membros, exato. Pessoas que foram acometidas por amputação de braço, de perna, de outras partes do corpo. Pessoas que ainda têm lesão, a gente chama de lesões acometidas pela radionecrose. Então, assim, são pessoas que são realmente vítimas no sentido físico e também psicológico, que acredito eu que até sua morte eles vão conviver com isso para sempre. Então, aqueles sintomas que eles mostram lá na série são reais? Aquelas reais erupções mesmo. no Sim, corpo, reais. aquelas... Reais. São reais, totalmente reais. Porque como você falou no início, a radiação ela é invisível. E de fato, você não consegue cheirar, né, Lídia? Você não consegue tocar, ver aquela luzinha. Só para explicar aqui para o pessoal que está nos assistindo, aquela luz azul não é a luz da radiação. É um efeito chamado de efeito Cherenkov, que é causado pela interação da radiação do núcleo do elemento com as partículas. As partículas do ar. Então causa aquela luz azul. Tem elementos que causam uma luz verde, outros que causam uma luz branca. Vai depender muito do espectro da energia daquele elemento radioativo. Então aquela luz ali, ela é uma luz de efeito e não uma luz do elemento radioativo. Então por isso que chamou muita atenção na época, né? Aquela luz azul, brilhante, bonita. O Devaí, inclusive, pensou que era uma pedra preciosa, né? Exato. Sim. Ele, inclusive, pensa que é uma pedra preciosa e leva para casa. Exatamente. E hoje tem alguns perfis hoje do Instagram e até documentários que mostram hoje o local, né, que aconteceu, o primeiro evento, que foi no Ferro Velho lá, totalmente abandonado, Mivan. Não tem hoje um local em respeito às vítimas, é um lixão. Uma placa onde as pessoas não um se lixão, aproximem. Exato, é um estacionamento. Então você não tem uma memória afetiva em respeito àquelas pessoas que faleceram ou que foram vítimas do Césio. Principalmente que essas pessoas foram muito estigmatizadas. Isso. Quase não sai. Estigmatizadas no que se refere a quando elas não tiveram o direito de ter a presença da família no sepultamento. Isso. Uhum. Elas não tiveram esse direito. E as famílias sofrem até hoje, quando eles relatam que os seus entes queridos, eles foram enterrados como indigentes. Exato. Como pessoas que foram como criminosos, é o que eles falam. Mas imaginem como essas pessoas ficam psicologicamente em retratar tudo isso e ainda ficar em silêncio porque ainda sofre com essa discriminação. Vocês falaram... Essa exclusão. Lídia falou sobre algumas coisas na série que vão um pouquinho além do real. Vocês conseguem pontuar alguma coisa assim que talvez que tenha um certo... E que não é uma mentira, obviamente, mas que tem um exagero? Acho que o brilho. Aquele brilho, né, Bruno? O efeito O efeito, né? aquele tem efeito, um brilho, ele é mas não é mas não é aquele... Ele foi potencializado. Ele foi potencializado bastante. Um efeito ali. visual para chamar a atenção na tela. E um outro ponto foi a questão das patologias mesmo. Porque as patologias, elas foram a curto, médio e longo prazo. Então, ainda existe... Tá? Pessoas que ainda apresentam sintomas, então eles não podiam ter potencializado só o curto prazo, como no caso da lei, tudo bem, que a lei de Ferreira, aquela criança foi porque ela ingeriu a radiação, mas os demais, eles foram a médio e longo prazo, sendo acometidos que eles inclusive até hoje eles falam,
qual será a minha próxima doença? Eles falam doença, tá? Qual será a minha próxima doença? Porque quando eles fazem os exames, a radiação ainda está lá no corpo deles, tá? Então, por isso que eles ficam, quando eles fazem os exames de acompanhamento, eles ficam preocupados com as próximas patologias que possam surgir. Essas pessoas, elas são monitoradas. Elas são frequentemente. monitoradas. Eles precisam ter esse Sim, eles precisam ter acompanhamento. o acompanhamento. Monitoramento, isso. Qual é a diferença de estar exposto à radiação e estar contaminado com ela? Ser Eu contaminado. gosto de dar um exemplo bem Vamos lá, bem didático para bem o pessoal. didático e prático. Existem 2 eventos importantes no acidente como um todo: a contaminação, né, e a exposição. A contaminação, ela traz muito mais malefícios do que a exposição. Porque a exposição é como se fosse, vamos aqui dar um exemplo bem prático, uma luz. Então, por exemplo, agora nesse momento nós estamos sendo expostos por uma luz, né, que é uma radiação, porém uma radiação que não é ionizante. No caso aqui, uma radiação eletromagnética, né, que causa essa luminescência aqui na gente. E a contaminação, que é um outro evento onde precisa de uma coisa importante, que é o contato direto. Então, se eu estou tocando na tua mão, estou tocando na sua mão e sua mão está contaminada e eu toco na de Lídia, automaticamente eu estou sendo uma via de transmissão dessa contaminação. É como se fosse uma bactéria, um vírus, um micro-organismo. Né, que hoje você lava as mãos, por exemplo, quando vai para entrar numa UTI para visitar alguém, ou até quando sai. Por quê? Porque você está entrando num ambiente que é totalmente contaminado, vamos dizer assim. Mas o nível de periculosidade, vamos colocar assim, da radiação para um micro-organismo são totalmente diferentes. Então, a radiação você consegue disseminar ela com mais facilidade. Interessante, porque como era um pó, Mivan, muita gente diz assim, poxa, o que era essa radiação? Era um pó, era um líquido, era um gás, era um pó. E esse pó, como eu falei no início, foram 126 gramas. Ele entrou em contato com a água, entrou em contato com o solo, entrou em contato com alimentos e diversas outras situações. Para você ter ideia, um ônibus... Motorista não do é, ônibus. Lídia? Um ônibus. Quando a Lady ela foi levar a peça para a Agevisa, né, no caso, na vigilância sanitária, ela colocou essa peça dentro do ônibus e várias pessoas se contaminaram e se expuseram. E aí a grande pergunta é, meu Deus, ficaram se perguntando, aonde está esse ônibus? Porque era o ônibus que estava contaminando circulando a cidade na toda. cidade de Goiânia. Então, mas isso foi importante no sentido de aonde é que estão os pontos principais de contaminação e exposição. Isso foi um ponto de partida importante para diminuir a contaminação geral naquela cidade. Então, eles sabiam que o ponto principal era o Ferro Velho, né? Investigaram, saíram de ônibus em ônibus medindo. Né, com um Geiger Miller, que é um aparelho que mede radiação. Aquele aparelho é verdade aquilo ali? Sim, verdade. Tem um barulhinho bem... De verdade, que é um contador Geiger, que a gente chama. E saíram medindo tudo quando era locais principais ou pontos quentes, vamos dizer assim, onde tinha um maior índice de contaminação. E a partir daí começaram a isolar essas pessoas, que foi outro fato importante. Né? Essas pessoas foram de fato isoladas, descontaminadas com azul de Prússia. O azul de Prússia, muita gente na época achou que era um medicamento. Não é um medicamento. O que é? O azul de Prússia é uma substância que ela tem uma cor realmente azul, que quando aquelas pessoas elas ingeriam esse azul, o césio emitia uma luz azul, metabolicamente eles se confundiam. O corpo reconhecia aquele azul de Prússia como se fosse uma medicação. E aí, automaticamente, a pessoa conseguia excretar mais rapidamente esse césio. Mas a forma de excretar era vômito, diarreia. Exato. Entendeu? Eram Exato. sintomas bem... Exato. Então, de fato, essas pessoas, elas foram tratadas, elas mesmas falam isso na série, falam isso no filme, falam isso nos documentários que elas próprias participam. Tem pessoas que hoje, como a gente falou, são desassistidas, mas elas dizem mesmo, nós fomos discriminados, tratados realmente como bichos, né, como uns animais para fazer o processo de contaminação. Era uma vassoura.
uma vassoura lavando os Água corpos, as sanitária. pessoas com água sanitária, as pessoas totalmente sem roupas, né, para passar por esse processo de descontaminação, que foi importante, mas da forma que foi, isso trouxe um trauma muito grande para essa sociedade, essa comunidade que viveu com tudo isso. É isso. Então, tá acompanhando aí o episódio de hoje do podcast Unifip. A gente tá falando sobre Emergência Radioativa, né? Que é a série da Netflix que fala sobre o acidente com o Césio 137 ou 137. Aí tá aqui comigo o professor Bruno, a professora Lídia Pinheiro. E eu quero saber, tem um nível de radiação que é seguro? Existem níveis seguros de exposição? Porque assim, às vezes a gente vai fazer, vocês aí já devem ter feito, exames e tal, que a gente tem esse contato, né? Quer falar, Lídia? Vou falar. A parte técnica. Então, me vai essa pergunta, muita gente ainda hoje tem dúvida. Existem algumas situações. Eu, como paciente, eu não tenho limite de dose. Por exemplo, um paciente que esteja internado em um hospital, isso aconteceu, por exemplo, muito na Covid, né? Aquele paciente que estava internado na UTI, que estava numa enfermaria, enfim, eles faziam geralmente exames radiográficos de tórax dessa região. E tinham pacientes que faziam 2, 3 vezes esse exame por dia, para fazer um acompanhamento. Tem um limite de dose, né? Para fazer um acompanhamento, né, de como estava a evolução do processo medicamentoso e tudo mais. Então, para paciente, não existe limite de dose. Falando, por exemplo, em exames como tomografia, Isso. como raio-x, dentre outros. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em radioterapia, ou mesmo cintilografia, o PET scan, Aí entra esse... existe um cálculo de dose para aquele paciente mediante o tratamento, que aí entra diversos fatores: tamanho de tumor, volume tumoral, localização do tumor, quais são os órgãos críticos. Aí entra um papel importante que é do dosimetrista, que é um profissional que pode ser, por exemplo, um tecnólogo, para fazer o cálculo de dose de tratamento para aquele paciente. Então, existe um limite de... Não vou chamar nem limite de dose, mas existe uma dose calculada mediante o tipo de tratamento que ele precisa passar. Quando a gente fala em profissionais, aí a história já muda. Porque o profissional, ele está ali todos os dias, 24 horas Aí por já semana. entra o limite. Isso, professora. Já entra o limite de dose. É um cuidado, né? Isso, Por isso que ele usa o saúde. dosímetro, porque Isso. ele precisa medir o dosímetro através... Ele tem o equipamento de proteção individual dele, que é o EPI dele, que é o dosímetro que vai verificar a quantidade de dose que ele está tendo exposição diariamente. Então, é feito todo um processo, é analisado aquele dosímetro. Sabemos que muitas vezes o costume mata o corpo, né? O que é que eu quero dizer com isso? Tem profissionais que não têm tanta preocupação, por exemplo, principalmente as pessoas que estão há muito tempo na vida profissional. Mas, como deveria ser o profissional ter aquele acompanhamento de exames a cada 6 meses. Ele fazer o acompanhamento laboratorial a cada 6 meses, principalmente aquele profissional que trabalha na radiologia. Ele precisa desse acompanhamento. E é por isso que o profissional de radiologia tem aí algumas ressalvas em relação ao tempo de trabalho, Isso, né? Isso. Até, acho que se consegue aposentadoria mais cedo, eu Tem uma tô errado. Tem. Não, isso. Tem a questão da aposentadoria, né, especial. Tem a questão da insalubridade ou periculosidade em nível máximo, que ele recebe em cima de um salário pré-fixado, além de, por exemplo, 2 férias anuais. Né? Todo profissional da radiologia, por lei, ele tem direito a ter esse período de férias anuais, justamente visando, na verdade, a questão da segurança. Mas eu trago um ponto importante em todo esse contexto. A gente está falando de uma lei de 85. Então, assim, nós já estamos no ano de 2026, basicamente aí o quê? Quase mais de 3 décadas, né? Esses equipamentos, eles evoluíram. Exato. As técnicas evoluíram. Então, hoje a gente pode afirmar com certeza
que todos os equipamentos hoje, todas as técnicas hoje, elas são muito diferentes, muito mais evoluídas do que há 30 anos Mais atrás. seguras também. Mais seguras. Não vamos dizer que não existe risco. Aham. Risco existe, lógico. É um aparelho Isso, sendo Lídia. comandado por seres humanos. Agora que esses riscos, devido à modernização dos aparelhos, esses riscos foram diminuídos, mas que ainda pode acontecer. Isso, e se você me isso. perguntar assim, existe o risco de haver um Já novo ia acidente perguntar desse? isso. Existe? Tem Pois essa é. possibilidade? Tem. Não tem como não ter, que são humanos trabalhando com máquinas. Então, não existe a possibilidade de não ter, existe a possibilidade de ter, mas em uma gradação menor. Tá? Então, de forma gradual, seria menor justamente porque existe um maior cuidado com a biossegurança hoje, tanto por parte dos fabricantes dos equipamentos, como também por parte dos profissionais da radiologia, que eles estão sendo mais trabalhados de forma mais, digamos assim, informada. Tá? Eles estão tendo mais informação e mais cuidado. A inclusão da A educação inclusão permanente, da educação né? permanente, a biossegurança sempre presente, tudo isso faz a diferença. Tem 2 pontos aí, quando a gente fala nessa questão de pode ter ainda? Pode. Né? A gente que trabalha na área da saúde, a gente está suscetível a diversas situações, sejam biológicas, no sentido de desenvolvimento de doenças, como também na questão de uso e manuseio de aparelhos, de equipamentos. Mas existe um ponto importante em tudo isso. Antigamente, a radioterapia era feita com a fonte de radiação, né? Como um pó, por exemplo. Isso. E imagina eu pegar um pó e jogar dentro dessa sala. Então ia se espalhar muito rapidamente. Então a chance de acidente ela era muito grande. Então antigamente a gente chamava de bomba de césio, né? O bomba de cobalto, que eram equipamentos que eram específicos para radioterapia. Até um tempo desse a gente tinha muitos equipamentos. Porém a tecnologia ela foi evoluindo, Mivan e professor, que hoje a gente trabalha praticamente com equipamentos que são chamados de aceleradores lineares. Basicamente, trazendo um conceito mais popular aqui, é como se fosse um tubo de raio-x com uma voltagem mais alta. Basicamente isso. Onde você consegue, num botãozinho lá, ligar e desligar ele sem problema nenhum. Então, a chance de ter um acidente, ela é muito baixa, ela é muito menor. Passo está para receber um equipamento, isso, né? Comentar sobre isso. Já tá em processo de translado, porque o equipamento vem de fora. A Alemanha tem fabricante, tem vários países que fabricam esse equipamento. E a própria estrutura do local onde ele vai ser colocado precisa ser revista, né? Isso, tem todo um aspecto de legislação, de pessoas, de biossegurança. É bem mais específico do que uma sala de raio-x. Então, esse equipamento que vem para cá pra gente, a população aí, a sociedade, não se preocupe. Não vem césio, não vem bomba de cobalto. Isso. É um aparelho que é um acelerador linear, que ele é praticamente igual ao funcionamento de um tubo de raio-x. Basicamente isso. Então, Patos não vai virar uma Goiânia. Pelo contrário, Patos vai virar um grande centro de tratamento oncológico que vai salvar vidas, com certeza. Saindo um pouco desse ambiente hospitalar, digamos assim, em quais outras situações do dia a dia a gente está exposto à radiação? Tem equipamentos que a gente lida, equipamentos talvez, que tem esse algum potencial, não obviamente dessa magnitude. Mas de radiação. Isso. A radiação, ela existe em todo local na face da Terra. Eita Deus. Né? Em todo o Você olhar o planeta Terra, seja água, seja terra, seja espaço, existe radiação. Mas é importante a gente... que a gente é um meio de comunicação, um meio de informação. Sim. E existem 2 tipos, obviamente. As radiações não ionizantes, né? Aí a gente poderia trazer vários exemplos. Que todo mundo aqui vai estar exposto. O sol, né? A exposição solar. E logo aqui em Patos, né? A gente tem uma exposição solar bem alta, né?
A luz que a gente que está aqui clareando a mesa, a gente aqui, é uma radiação, só que não ionizante. O próprio aparelho telefônico celular, ele recebe ondas de radiofrequência, que também está recebendo radiação. Micro-ondas, a gente vai esquentar lá um feijão, vai esquentar um alimento, ele também é uma fonte de radiação. Só que aí a gente entra na questão de escala energética. A quantidade de energia desses aparelhos, desses locais, ela é muito baixa, ela é muito pequena. Se hoje eu pegar, por exemplo, um Geiger-Miller, que é um equipamento que mede radiação, e colocar nessas paredes, eu vou detectar radiação, só que pequena. É uma radiação que é segura, não tem problema nenhum. É diferente, por exemplo, de a gente ir para dentro de um hospital e ficar dentro de uma sala de tomografia, por exemplo, enquanto o exame está sendo feito. Ou seja, eu estou sendo exposto a uma fonte de radiação ionizante. Né? E aí entra, a gente não tem tempo de falar de química aqui, né, professora? Ionização, do que é ionização. Resumindo, é uma radiação que tem a capacidade de destruir células. Então, sim, respondendo a tua pergunta, nós estamos expostos a todo momento a fontes de radiação. Mas, é como eu falo, fontes de radiação que são absolutamente seguras. Não tem problema. Tem algo específico sobre descarte desses aparelhos, desses equipamentos que possam, de alguma forma, contaminar meio ambiente? Precisa de uma atenção em relação a isso? Ou isso não está muito ligado a essa área? Não, tem sim. Existem as legislações, né, professora, tanto da Anvisa, né, como da Agevisa, por exemplo, aqui na Paraíba. Antes a gente tinha... O celular tinha uma bateriazinha, né? Que a gente tirava, às vezes trocava e não sei o quê. Hoje, basicamente, não. Isso. Ou tem? Não, tem, né? Mas assim, não é mais como aquela... Alguns, Não é mais como aquela por que a gente exemplo, tirava. tem o mercúrio, né? O mercúrio, ele é uma fonte contaminante do meio ambiente. Isso. Então, se você tem um mercúrio, a produção desses eletrônicos, todos eles têm mercúrio. Então, se você pega o eletrônico e você joga ele em um lixo comum, aquele lixo comum também vai para um ambiente comum. Então, precisa existir a separação justamente para não contaminar. Não apenas, aqui nós não estamos falando de contaminação, nós estamos falando de contaminação de solo, contaminação de meio ambiente, nós estamos falando de acúmulo da água que a gente consome. Isso. Exatamente. Então, são nesses produtos que a gente precisa pensar para quando for haver o descarte. Por exemplo, hoje onde você passa tem o descartezinho de pilha. Por quê? Tá? É a forma como ela vai ser produzida, o que está lá na pilha, que vai contaminar principalmente o meio ambiente. Então, a gente precisa pensar um pouco no que está contaminando não só o que a gente convive, mas principalmente o todo. Porque quando a gente pensa no coletivo, tá, a saúde ela é voltada para o coletivo. Políticas públicas que o diga. Tá? A saúde coletiva está aí para isso, ela trabalha para o coletivo. Então, se você pensa no coletivo, você sai um pouco da zona de conforto e começa a entender o todo, que muitas vezes sempre a culpa é do outro. Mas o que é que nós estamos fazendo com os nossos eletrônicos? Tem até uns programas de escola que são bem interessantes, de robótica, dessas disciplinas que pedem para os alunos trazerem restos de carregador que não presta... Material eletrônico que você tiver, controle remoto e tal. Isso é uma forma que a escola tem de contribuir, tá, nessa questão do meio ambiente. É uma parceria da escola com a população. E isso é bem interessante no que se refere ao descarte desses materiais. Com relação aos equipamentos em si, a gente tem o que a gente fala de descomissionamento, né? Então, por exemplo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, que é o principal órgão brasileiro de fiscalização no que diz respeito a fontes radioativas e radioterapia, né? Depois desse acidente, as leis, elas, vamos dizer assim, elas começaram a serem mais praticadas, mais cobradas. Houve uma mudança, foi um divisor de águas realmente no que diz respeito à legislação. Isso. Uma mudança comportamental. E que todos os serviços hoje, eles são fiscalizados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Por mais que tenham aumentado os serviços, ainda hoje os fiscais são poucos. Isso é uma reclamação que a Comissão Nacional de Energia Nuclear ainda tem. Existem poucos concursos públicos hoje ainda para essa área.
a todo momento está abrindo serviços de radioterapia no Brasil, mas infelizmente ainda não se acompanham no que diz respeito a pessoas, vamos dizer assim, para fiscalizar. Então isso ainda é uma falha, que precisa ser corrigida, né, que precisa ser levantada no que diz respeito a essa questão. Mas todos os equipamentos hoje, eles têm normas e leis que regem no que diz respeito à desativação de serviços. Eu costumo muito ver algumas clínicas e hospitais desativando um serviço ou um aparelho e simplesmente vendem para outro local. E aí os órgãos fiscalizadores não têm um rastreio desse equipamento. Isso é uma falha. Então, por exemplo, eu tenho um equipamento de tomografia hoje que está na minha clínica e vendo para outra clínica. E essa informação, ela não é repassada para os órgãos de fiscalização. Precisa ser feito urgentemente. Vou sair um pouquinho do assunto, mas só como o Bruno falou aqui da questão do acelerador linear, com a chegada e a gente está falando sobre radiologia, né? Com a chegada do acelerador, do hospital de trauma, isso vai abrir também muito campo de trabalho para a área de vocês, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Os alunos já ficam todos isso é uma doidos, né? Exato. E a gente sempre fala isso em sala de aula. Pessoal, se preparem, a oportunidade vai chegar. E ela está chegando. Né? O tempo vai passando e a oportunidade dela não espera. A oportunidade dela não espera por você. Ela não vai dizer assim, eu vou esperar você se preparar para você me assumir. Não, ela vem, outra pessoa vai, pega e vai embora e tchau. Então, o Patos hoje está virando um grande centro de saúde. Né? Hoje não, há um tempo atrás a gente está observando vários movimentos, tanto na esfera federal como na esfera municipal e também estadual, no que diz respeito à saúde. Então, hoje tem muito mais médicos, tem muito mais clínicas, tem muito mais especialistas. E com o hospital de trauma, meu Deus, isso vai ser um desafogo gigantesco, né, para os grandes centros como Campina Grande, João Pessoa. E vai ter um grande centro de imagem, né, com ressonância, com tomografia, com raio-x. E o que nos deixa feliz, Bruno, com tudo isso, toda essa inovação, é ver nossos egressos o tempo todo, passando em concurso, passando em residência. Já assumindo essas oportunidades. Sim. Isso. Sim, em toda a macro-região aqui, a gente observa que os nossos egressos sempre tem um egresso nosso presente. Sempre está lá o Unifip presente. O Unifip presente, né, com nossos egressos. E isso nos deixa muito felizes. E principalmente quando nós temos os encontros de egressos, que eles vêm relatar, e muitas vezes eles vêm agradecer assim de forma tão carinhosa todo o estímulo que o Unifip deu a eles, toda a parte estrutural, tá, de ensino de qualidade, a questão técnica mesmo, a oportunidade de estágio, de prática, para que eles vivenciassem. E é essa prática que eles vivenciam no Unifip que forma eles grandes profissionais para eles atuarem. E quando a gente vê ele na vida profissional, quando a gente observa que eles estão em campo profissional, aí a gente reflete e diz, valeu a pena. Até porque eu posso falar com propriedade, porque eu estou no curso desde o princípio, juntamente com o Bruno. Então, eu sou uma das pioneiras de não estou falando de idade não, tá? Não, no curso, gente. No curso, gente, eu não estou falando de idade. Então, eu sou uma das pioneiras que começou a trabalhar junto com o Bruno e tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho de ver nossos egressos de sucesso, tenho muito orgulho de ver que eles se dedicaram e hoje eles são grandes profissionais. Inclusive, muitos egressos como professores do curso. Exato. Retornam para cá. Exatamente. Muitos egressos. Posso dizer que você foi minha aluna, professora? Não. Pode dizer para poder. Eu não saí perdendo tanto. E falando na radioterapia, né? Vem a radioterapia e o PET scan, que são duas áreas que a gente não tem aqui em Patos. Né? A radioterapia só vai ter em Campina Grande, o PET só vai ter em João Pessoa. E que eu falo com toda propriedade, a gente vai precisar de mão de obra qualificada. Então a galera começa a procurar aí o curso de especialização, de pós-graduação, porque o serviço ele vai chamar esse povo
que tá aí, né? E ainda puxando para o nosso curso é um curso curto, né? De apenas 3 anos. 3 anos. Então, a oportunidade de vestibular ainda está aberta. Então, a gente convida aqueles que têm interesse e curiosidade também em saber mais sobre a profissão, fiquem à vontade para nos procurar. É isso. A gente tá chegando já no final aqui do nosso podcast. Sem spoiler, só quero saber se vocês indicam ou não indicam assistir Emergência Radioativa. E aí, Lídia? Indica. Indica até porque eu sempre tenho uma frase que eu levo comigo: informação salva vidas. É verdade. Então, se as pessoas tivessem tido um pouco mais de informação naquele período lá de 1987, se eles entendessem que o que está lá descartado, o que está lá no lixo, por curiosidade, não deve ser procurado, então até hoje informação salva vidas. Então, se você vê algo descartado, como se fosse lixo velho ou material metálico velho, não tenha curiosidade de olhar, até porque você não sabe de que se trata aquilo ali. Então, o mais interessante é chamar o responsável, a Secretaria de Vigilância Ambiental, para ir lá, pegar aquele material, levar, até porque informação salva vida e a gente precisa disso. A série ela é totalmente indicada, tanto para pessoas leigas que eu falo na área, como para pessoas que... Eu. Sou eu. Então você tem um papel, daqui a pouco você vai lá e assiste. Como também para pessoas da área, porque até pessoas da área hoje, Mivan, muitos ainda têm medo, né, da radiação. Eu acho que a palavra não seria nem medo, mas respeito. Porque quando você tem informação, você se comunica, você busca, você deixa de ter medo e começa a ter respeito por aquilo. Então, é uma série que ela precisa ser autorreflexiva, né? Dizer assim, meu Deus, essas pessoas foram vítimas. Elas não foram atores principais do acidente. Elas foram vítimas. Elas são vítimas, na verdade, que precisam de apoio, precisam de auxílio, e isso a história não vai apagar. De fato, a história não apaga, porque são pessoas que precisam de respeito. Então, o acidente de Césio 137, ele vai continuar aí pela eternidade. Daqui a 300 anos eu já ia dizer que a 300 anos. O material que está lá em Abadia de Goiás vai poder ser retirado, mas infelizmente essas pessoas não vão estar ali para assistir esses objetos. Eu me arrupei todinho. Esses objetos a serem retirados, as suas vidas, né, serem retiradas de fato, desenterradas de um buraco. É isso. Então, o podcast de hoje com dica de série para você assistir. Aproveita que acabou aqui o episódio, aí você vai assistir no streaming. Ou então não, fica aqui com a gente no canal do podcast. Tem muito mais conteúdo, muito mais informação. Isso. Né? Tem podcast do curso de radiologia. Se você se interessa pela área, é só seguir lá e continuar assistindo. Quero agradecer demais, Bruno e Lídia, por estarem aqui comigo. Também agradecemos. Trazendo essa reflexão. A gente fica grato, né? Aqui tá uma tarde, passa rápido, né? É ligeiro, né? Passa rápido, mas... Lídia chegou aqui dizendo, como é isso, hein? Peraí, deixa eu entender aqui como é que vai funcionar. Passa rápido e, assim, a gente sabe que informação, ela precisa chegar a alguém. Isso aqui vai chegar, com certeza, a várias pessoas, a milhares de pessoas. E eu acho que é isso que é o papel de vocês. O quanto é importante, né, trazendo profissionais especialistas aqui da área para disseminar uma informação de extrema importância. Educação em saúde e biossegurança, principalmente. Né? Exato. Foi tranquilo, Lídia? Tranquilo. Tranquilo demais. Então, muito obrigado para vocês também que nos acompanharam e até o próximo episódio. Valeu!